Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus nesta noite, exaltado seja o Cordeiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós glorificamos a Deus, louvamos a Deus nesta tarde. Estamos aqui, eu, pastor Nelson Andrade, quero estar exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, pelas grandes bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas de uma forma toda especial. Eu quero exaltar o nome do Cordeiro de Deus. Estou aqui nesta tarde, quero falar a palavra de Deus aos vossos corações. Ontem, domingo, parece que eu fiz pela manhã. Eu nem lembro mais. Ando um pouco esquecido. E eu tenho meditado muito nos acontecimentos, nas coisas que têm acontecido atualmente, tantas pessoas sendo chamadas. Ultimamente eu tenho feito lives falando sobre a segunda vinda de Cristo, alertando as pessoas para os acontecimentos, para o cumprimento da palavra de Deus, porque a Bíblia ela cumpre-se cada dia, momento após momento. Nós vemos a palavra de Deus tendo o seu real cumprimento em nossos corações dia após dia, momento após momento. E andamos pensativos, preocupados, pensando bastante. Quem não está pensando, ultimamente? Quem não está realmente revendo situações, casos, e nos leva a meditar. A palavra de Deus aqui nos diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Primeiramente, Carlos Andrés, buenas tardes, bendiciones. Primeiramente, eu quero dizer para você que nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu estou colocando óculos porque está dando muita luz aí, eu queria tentar tirar, mas parece que eu não vou conseguir. O livro da vida, ele aparece várias vezes. O livro da vida, várias vezes, ele aparece mencionado nas Escrituras. Apocalipse 3, versículo 5. Antes de falarmos sobre as promessas aos vencedores, eu quero pincelar, mostrar sobre o livro da vida. Apocalipse 3, 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Eu tive uma grande revelação de Deus, e nesta revelação eu vi muitos livros. E havia um livro enorme, muitos nomes. Aqueles nomes eram passados. O livro da chamada. E o livro da chamada, ele está aberto. Está aberto para chamar as vidas que estão preparadas. E até não podemos
julgar, porque nós não somos o juiz da situação. Muitas pessoas que morrem mesmo sem ter o conhecimento do Evangelho, porém, ele já ouviu de alguma forma o Evangelho, vai saber que no último momento qual foi o conserto dele com Deus. Então não compete a nós, não cabe a nós estarmos dizendo esse foi para tal lugar, esse foi para tal lugar. Somente Deus conhece o coração humano. Mas nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Precisamos consertar a nossa situação enquanto estivermos vivos, porque depois da morte não há mais jeito. Não adianta Pai Nosso, nem Ave Maria, nem novena, nem campanha de 7º dia. Não adianta. Porque o que eu tenho que fazer, o pacto que eu tenho que fazer enquanto eu estou vivo. Enquanto eu posso respirar. E a palavra de Deus aqui está bem clara, que aquele que venceu o seu nome não será arriscado do livro da vida. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, Paulo disse que as pessoas que cooperavam com ele no Evangelho tinham seus nomes escritos no livro da vida. Filipenses 4, 3. É muito importante nós sabermos isto. Está aqui, escrito na palavra de Deus. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Observe que aqui menciona as mulheres trabalhando, as mulheres tendo uma oportunidade de trabalhar na obra do Senhor. E aqui é um tapa na cara para aqueles que dizem que a mulher não pode ter nenhum ofício na igreja, que existe ainda aqueles que falam assim, que falam desta maneira. A Bíblia diz que para Deus não há macho nem fêmea, não há judeu nem grego. Eu fico assim pensando, como que as pessoas têm tantas facilidades de julgar, ou de fazer acepção de pessoas, ou de mesmo isolar uma pessoa na obra do Senhor. Existem muitos que isolam, não dão oportunidade para pregar, não dão oportunidade para cantar. Às vezes são pessoas que se destacam, como que se a pessoa fosse ou tivesse um destaque mais do que o outro, e aquela pessoa ela é isolada. Eu não compreendo isso, eu não entendo. Ao mesmo tempo entendo, porém fico assim pensando muito. Pessoas que marcam o outro. Que evangelho nós estamos vivendo? A igreja é um grupo, a igreja é um todo. Cada um tem o seu lugar, ninguém vai tomar o lugar de ninguém. Muito embora que outros lutam, para tomar, fazem rebelião e tudo. E Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todas as situações. A igreja ela é um organismo vivo, ela deve trabalhar em harmonia. Não somente com 3, 4, 5, 6 pessoas. Usar as pessoas da igreja, todo mundo tem talento, gente. Todo mundo tem dom. Deus deu talento e dons para todas as pessoas. Mas aí Paulo está dizendo cujos nomes estão escritos no livro da vida. Existem os falsos mestres, existem aqueles cujos nomes, na realidade, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No julgamento descrito em Apocalipse, capítulo 20, vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 20, o versículo 11 ao 15, Apocalipse, capítulo 20, 11 ao 15,
E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Observem, abriram-se os livros. Aqui é no juízo final. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Isto é, existem livros onde estão escritas as nossas obras. Tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Até mesmo um copo de água fria que nós entregamos para um dos pequeninos servos de Deus, é uma boa obra. A palavra de Deus fala assim. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Aqui fala do juízo final. Então tudo o que nós fizermos, a rejeição que estamos fazendo com o irmão, está sendo computada. Existem líderes que guardam mágoas, que guardam rancor. Porque a pessoa tem que fazer segundo aquilo que ele exige. É uma ditadura, é a regra dele. Mas não é assim na palavra de Deus. No reino de Deus as coisas são feitas voluntariamente. Mas aqueles que assim fizerem vão dar conta diante de Deus. É necessário que o nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. São muitas passagens na Bíblia que falam sobre o livro da vida. E nós vemos Hebreus 12. Vamos ler aqui Hebreus 12, do versículo 22 ao versículo 24. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aqui nós observamos o seguinte: a nova Jerusalém, a morada dos vencedores, aqueles que estiverem arrolados no livro da vida do Cordeiro. E Hebreus 12, 22 ao 24, descreve o povo de Deus como a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Arrolados nos céus. E o nosso Deus é aquele Deus que julga retamente, na sua justiça. E a própria palavra que tenham proferido, essa julgará no último dia. João 12, 48, falava Jesus. O julgamento dele não é um julgamento arbitrário ou um julgamento segundo o seu capricho. Ele julga retamente. Ele julga pela reta justiça. Como
como ele julga pela reta justiça, o que é que vai acontecer? A vida está em Jesus. A vida está em Cristo. Jesus, ele proclamou a palavra da verdade, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. E ele disse que daria a vida eterna àqueles que vencessem. Por isso que eu vou falar aqui sobre promessas gloriosas para o vencedor. As promessas gloriosas para o vencedor. E a primeira promessa é a árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que foi o versículo que eu li aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida, que é símbolo de vida eterna. Vida eterna com Deus. Deus colocou a árvore no jardim do Éden. Ele disse a Adão e a Eva que eles poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma regra muito simples. Porque se eles comessem, eles desobedeceriam, né? Mas Adão e Eva eram desobedientes e escolheram fazer a sua própria vontade, em vez de seguirem a vontade de Deus. Através desses simples atos de pecado que eles desobedeceram, que também o pecado entrou no mundo, porque todos pecaram, e a morte passou a todos os homens. Aí Deus fechou a árvore da vida. Gênesis capítulo 3, e o versículo 24... nós observamos aqui o seguinte, vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Porque se o homem comesse, ele iria viver eternamente em pecado. E não era esse o objetivo de Deus. Deus então fecha ali a árvore da vida, e eles perderam a chance, na realidade, de alcançarem a vida eterna. É um capítulo muito triste, o capítulo da Bíblia, quando fala sobre o pecado, sobre a desobediência dos nossos primeiros habitantes da terra, né? É que Deus, ele, no desenrolar de toda a história, ele providenciou um Salvador, um mediador, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele entregou a vida dele por nós, de maneiras que, se nós o recebermos, se nós o aceitarmos e andarmos em obediência, nós temos em Apocalipse 2 e 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Como todos pecaram, a morte passou para todos os homens. Porém, o que é o dano da segunda morte? Morte. Na realidade, é a separação eterna de Deus. Existe a morte física e a morte espiritual. E nessa segunda morte, será uma morte que é separação total de Deus.
No início da mensagem eu falei que se nós temos que fazer alguma coisa para a nossa salvação, nós temos que fazer enquanto estivermos vivos. Porque depois que morrermos, vamos aguardar o juízo. E essa segunda morte é a separação total, eterna. O Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você tem tido muitas oportunidades para servir ao Senhor. Porém, vai protelando, vai deixando para depois. E o julgamento de Deus, ele está sobre a terra, está sobre o mundo. Eu fiz uma live faz alguns dias que eu falei sobre o julgamento que começa pela casa de Deus. Se o julgamento ele começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo? Porquanto, meu querido, enquanto estivermos vivos, enquanto você estiver aqui nesta terra, vamos entregar nossa vida a Cristo. As coisas não estão fáceis. Você observa que momento após momento, pessoas estão indo. A chamada está acontecendo. Deus ele tem mostrado para várias pessoas. Há uma expectativa, há um gemido no mundo muito forte. E Deus está apertando os parafusos. É chegada a época do cumprimento daquela palavra: quem é santo se santifique mais. Quem é imundo que permaneça na imundícia. Porque não vai querer, não quer consertar a vida diante de Deus. As pessoas parecem que ainda não compreenderam. Muitas igrejas, muitos pastores parecem que ainda não compreenderam. Continuam julgando, continuam fazendo a indiferença, continuam fazendo a separação, continuam matando os profetas, massacrando aqueles que são usados por Deus. Que se o amor de Deus não estiver em nossa vida, a gente cruza os braços. Porém, aqueles que cruzam os braços são covardes. De uma forma ou de outra, vamos pregar a palavra de Deus. De uma forma ou de outra, vamos fazer lives, vamos mostrar para a humanidade que Jesus Cristo está voltando. E vamos entregar a nossa vida a Cristo. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Então vejam bem, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, porque terá salvação completa, terá salvação eterna. Feito ao vencedor é a promessa gloriosa do maná escondido, uma pedra branca e um novo nome. Apocalipse 2,17 diz o seguinte: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça. O versículo 17. O que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O maná escondido é algo que começa já neste mundo, já nesta vida. Ele corresponde à sua vida oculta. Sua vida oculta a esse lugar onde ninguém sabe o que acontece. Somente você sabe. Somente você entende as suas feridas, as suas mágoas, a sua dor, a sua angústia.
Quantos desertos temos atravessado? Quando você suplica a Deus, Senhor, ajuda-me, ajuda-me na minha vida misteriosa, na minha vida oculta, que somente Tu sabes, somente Tu entendes os meus pensamentos, pensamentos puros ou impuros, o orgulho, a mentira. Mas o maná escondido, dar-lhe-ei o maná escondido. Maná é alimento. Uau, e na outra vida nós vamos sentir fome? Não, não vamos sentir fome. Aqui é uma metáfora de perpetuação da vida e da vida eterna. A pedra branca, quando o livro de Apocalipse ele foi escrito, uma pedra branca era símbolo da inocência. A pessoa, quando era levada a um tribunal por um determinado crime, e quando se lhe era apresentada uma pedra branca, estava dizendo, ele é inocente. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos declarou livres. Ele nos declarou inocentes. Somos libertos pelo poder do seu sangue, pelo poder da sua redenção. Ele nos comprou para Deus, povos, línguas, tribos e nações, declarando-as justas, declarando-as inocentes diante da sua presença. A pedra negra significava que a pessoa era culpada, mas ele vai nos dar uma pedra branca. O nosso único acusador chama-se Satanás. Aquele que quer nos ver destruídos. Aquele que coloca em nós a opressão, a dissensão, a desunião. E aponta o nosso erro e aponta o nosso pecado. Nenhuma condenação há. Condenação há para aqueles que estão quando nós aceitamos o sacrifício do Calvário, quando nós acreditamos no poder salvífico, redentor do sangue de Jesus, nós temos esta pedra branca. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Então vejam bem. Vejam bem. Nos declara justo através de Cristo Jesus. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz, filhinhos, não pequeis. Porém, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então observe a pedra branca e um novo nome. Este novo nome reflete as batalhas, os sofrimentos, as dificuldades que você enfrentou.
Mas o símbolo da grande vitória é o teu novo nome. Isso significa o quê? Uma transformação, uma nova vida, um novo estágio. O nome implica em caráter, em personalidade. Lá nos céus você terá a tua vida completamente transformada. Não mais a angústia, não mais a dor, não mais a decepção, não mais a calúnia, não mais a inveja. A outra promessa gloriosa sobre as nações, a barra de ferro e a estrela da manhã, diz que: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. Serão quebradas como um vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mundo cada vez mais ele caminha na injustiça, ele caminha na ingratidão, na miséria. A injustiça ela tem crescido sobre a face da terra. E aqueles que vencerem reinarão sobre a terra por 1000 anos. Vemos Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus. Observe aqui, sacerdotes de Deus. Pedro ele já disse que você é nação santa, povo adquirido, sacerdote. E aqui está dizendo que seremos sacerdotes de Deus e reinaremos e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Governo. Reinado fala de governo. Dá para você compreender isso? Então você tem que quebrar alguns vasos de oleiro. Você precisa de uma vara de ferro. Entre, se organize, triunfe. Que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis pecadores. E nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo formados, lapidados pelo Senhor. Aqui nós estamos num campo de batalha, num campo de treinamento, um campo de guerra. Estamos aprendendo, estamos sendo adestrados pelo Senhor. Estamos lutando contra os poderes das trevas. A barra de ferro significa o grande poder, o enorme poder sobre nós. Eu vos dei poder e autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões, e nada vos causará dano. Receba nesta tarde a autoridade do Senhor. Abre o teu coração. Deixa o Espírito de Deus invadir a tua vida. Deixa o Espírito de Deus tomar conta do teu ser. A estrela da manhã, Pedro descreve a estrela da manhã como: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A palavra profética é a palavra de Deus. A palavra profética é o que eu estou fazendo aqui nesta tarde.
Sabe por que eu me alegro em Deus? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Já me fizeram calar de várias formas. Já me fizeram calar usando várias estratégias. Mas eu estou aqui falando. Eu estou aqui profetizando. Eu estou aqui dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Já puxaram o meu tapete bem puxado. Ei, eu estou de pé. Quem me chamou foi Deus. Quem morreu por mim foi Jesus. Quem me deu vida foi Ele. Se eu ainda estou aqui, é porque alguma coisa tem que acontecer através da minha vida. Mas a palavra profética não está presa. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A quinta promessa maravilhosa, grandiosa e fantástica são as vestes brancas e o livro da vida. Apocalipse 3:5 diz o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vestes brancas e o livro da vida. É o que eu falei no início para vocês sobre o livro da vida. As vestes, elas cobrem a nossa nudez. As vestes simbolizam os atos de justiça dos santos. É necessário que você tenha estas vestiduras sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem mancha. As vestes brancas falam do nosso bom caráter, do nosso bom testemunho, da nossa obediência, da nossa lealdade, do nosso andar com Deus. Deixa eu ler aqui, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Quem é justo pratica a justiça. Quem é injusto vai praticar a injustiça, mas quem é justo vai praticar aquilo que é justo diante de Deus, da sua presença. Aí nós temos o livro da vida. Inicialmente o nome de todos está escrito no livro da vida. Cada pessoa que nasce é destinada à vida eterna. A pessoa não é destinada para a perdição. O pecado é que apaga o nosso nome. Êxodo 32 a 33 fala sobre isso. Vamos ler? Êxodo 32. Êxodo capítulo 32,
e o versículo 32 ao 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Então vejam, o nome está escrito. Será riscado se você pecar e permanecer no pecado e não confessar e não abandonar. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. João capítulo 10, versículo 27 ao 28. A maneira de nós vencermos o pecado, aleluia, já foi estabelecida pelo nosso Cristo, nosso sumo pastor, o real e perfeito sacerdote da nova e eterna aliança. Se você está disperso, ele vai te chamar ao caminho. Então, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e o seu nome não será riscado do livro da vida. Eu vi livros, eu vi páginas de livros serem passadas. Eu vi nomes, só não entendia. Glória a Deus, glória a Deus. A sexta promessa fantástica, maravilhosa e grandiosa é ser coluna no templo do meu Deus. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 12. Colunas, elas servem para suportar peso. Você é um vencedor. Você tem vencido. Pena que muitos não estão aqui neste momento, mas eu estou fazendo a live para alguém vai ouvir depois. Esse horário é um horário não muito legal para fazer live. Mas você é coluna. Você é coluna. Deus te chamou para ser vencedor. Deus não te chamou para ser perdedor. É uma vida vitoriosa, de provações, de dificuldades. A coluna é para reforçar. Eu me arrepio todo aqui, ó, para ajudar os outros. Eu profetizo aqui nesta tarde que você é uma grande ferramenta nas mãos de Deus. Instrumento nas mãos de Deus. Aproveita o espaço. Faça lives. Proclame que Jesus é o Senhor. Crentes que estão me ouvindo nesta tarde, façam lives, não deixe só para o pastor. Fale de Jesus para as pessoas.
Fale para o mundo em crise que Jesus é a única esperança. Você é coluna. Muitos estão indo, subindo. Você está ficando porque Deus tem um propósito. E Deus diz aqui, nesta tarde, eu te chamei como coluna. Eu te chamei como reparador de brechas. E Deus nos usa. Ele nos chamou. Ele investiu em nós. Para que nós fôssemos e produzíssemos fruto. Toda vara que está ligado nele, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Tentaram te parar, tentaram te calar. Mas tu estás de pé. Eu estou de pé. Olhe somente para Jesus, o autor e o consumador da fé. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Nova Jerusalém, a noiva de Cristo. Ao escrever sobre o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, seu próprio nome, é um grande sinal de que você pertence a Deus. Como nós temos lutado contra o pecado. Como nós temos lutado contra o erro, contra o vício, a corrupção, contra o falso julgamento. Espera só mais um pouquinho. Porque o Senhor está conosco. E este Jordão não estamos atravessando sozinhos. Há uma canção que diz: o Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo de mim teve dó. Quantas vezes nos sentimos cansados, quantas vezes nos sentimos desesperados, aflitos, mas o Senhor nos diz: aqueles que esperam no Senhor voarão como as águias, correrão e não se cansarão. É com razão que a palavra de Deus diz: dai força ao cansado e multiplica as forças aquele que não tem nenhum vigor. Ah, meu amigo, meu irmão, meu pastor, meu nobre companheiro de ministério, quantas vezes nós quisemos cruzar os nossos braços, quantas vezes nós quisemos largar as nossas redes, mas o Senhor nos diz: Canaã é logo ali. E a sétima e gloriosa promessa: dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Apocalipse 3, 21. A graça de Deus nos salvou, a graça de Deus nos perdoou, a graça de Deus nos constituiu como profetas do Senhor. E a graça de Deus nos dará a mais bela oportunidade de nos assentarmos no trono de Deus. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, observe aqui o jogo de palavras. Cristo está assentado no trono de Deus. E o vencedor vai sentar no trono junto com Cristo. Que tamanho é esse trono? Como será esse trono? Como será esse trono? João, ele teve a visão do trono de Deus. Ainda que a palavra do Senhor nos diz que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparados para aqueles que amam a Deus. E quando eu leio o Apocalipse capítulo 4, quando fala a visão do trono da majestade divina, diz o seguinte: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Vai dando glória a Deus aí. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e de diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas. E ao redor do trono estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoraram o que vive para todo sempre e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber honra e glória e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. João descreveu desta maneira. Porém, é muito mais do que isto. É muito maior do que esta descrição. Porque a Bíblia diz que o que o olho não viu, e João viu. O que o ouvido não ouviu, e João ouviu. E nem subiu ao coração humano. São as coisas que Deus tem preparadas
para aqueles que o temem. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Realeza, poder, majestade, opulência, grandiosidade. Eu estou concluindo. Promessas gloriosas para aqueles que servirem ao Senhor. Você que vai ouvir esta palavra, acredito que o teu coração vai ficar muito feliz. Acredito que o teu coração vai se alegrar na presença do Senhor. Cada crente vitorioso vencerá, comerá do fruto da árvore da vida. Não passará pela segunda morte. Não receberá o dano da segunda morte. Receberá uma pedra branca com um novo nome. Receberá poder para governar as nações. Vestes brancas, simbolizando a santidade de Deus. Coluna no templo de Deus. Assentar-se-á no trono de Deus. Eu quero te convidar neste momento a entregar tua vida a Jesus. Assim como um dia eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu termino dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande beijo. Pastor Nelson Andrade.